eu acredito que o que mais dói é ver a condição que as pessoas, principalmente da classe C não, D e E, hoje estão enfrentando no Brasil. Todos estão sendo afetados. Mas eu acho que, enquanto você tem uma gordurazinha, né? Você é igual aquela pessoa que é bem, já é fofinha, igual eu aqui, estou bem fofinho. Então, a gente enfrenta uma crise, emagrece um pouco. Tem uma gordurazinha para queimar de energia, que é o que existe hoje na classe A e B, suponhamos. Já as outras classes, dependendo da situação que a pessoa está vivendo, e todo esse mix de pandemia, com tudo que, e guerra e tudo que está acontecendo, tem gente que já não tinha nenhuma gordurinha assim, já estava na pele e osso. E agora já está no osso e pele. Então, assim, a gente vê esse estado hoje econômico em que a nação está vivendo, Patrícia e deputado federal Milton Vieira, dói porque, como a gente viu agora, aí o caso dessa senhora, mostrando a condição que está a casa dela, a vida dela, e tantos outros casos de tantas outras pessoas. Agora, o questionamento que fica é: o que a gente pode fazer? De que forma que isso pode começar, as pessoas possam enxergar uma maneira de saírem desse buraco que elas estão? Gasolina cara, arroz caro, feijão caro, pão caro, está tudo caro. Não tem um produto que a gente possa falar só, esse produto está mais em conta, mais barato. A minha pergunta para você, Patrícia, nesse cenário, o país que todo mundo sabe, o Brasil, eu tive agora recentemente no Mato Grosso do Sul, junto com o bispo Renato Cardoso, nós fomos em Cuiabá e fomos também em Campo Grande, 2 estados. A gente pega aquelas estradas ali, e a gente corta aquelas estradas, a gente vê de um lado soja, do outro lado trigo, do outro lado boi zebu, boi Nelore. A gente vê a grandeza do canteiro produtivo que é o Brasil com respeito ao alimento. Sabe? São quilômetros e quilômetros e quilômetros de plantio, são quilômetros e quilômetros e quilômetros de pastos. Hoje, até tantas discussões que estão acontecendo no Brasil com respeito a reservas indígenas, demarcação de reservas indígenas, gente querendo dizer o seguinte: temos que proteger, porque senão vão plantar aqui e vão produzir mais. O que o brasileiro, para ajudá-lo a entender e pensar, que saída para esse questionamento que está na cabeça das pessoas hoje, a gente possa ajudá-las a pensar, elas têm para resolver esse problema? Porque se o Brasil é esse celeiro todo, por que os preços estão tão caros? Bom, existe um conceito básico da economia, que é a lei da oferta e da procura. O que determina preço de produto e de serviço, e seja lá do que for, é oferta e procura. Então, a gente veio aí de 2 anos de pandemia, onde se produziu muito menos do que o normal. A agricultura, por exemplo, teve muita perda, principalmente no começo dos fechamentos, porque como é que você fazia aquele alimento chegar até o outro lado do país? Porque, por exemplo, o senhor passou no meio de um monte de plantação no centro do Brasil. Sim. Como é que aquilo chega para o norte, para o sul? Né? Se está tudo fechado, se está tudo parado, se nós, né, paramos um país desse tamanho. Então, quando o alimento não chegou na outra ponta, pela falta da logística, porque estava tudo fechado, você não tem produto. Então, o pouco produto que tem, o preço sobe, porque você tem pouco produto, muita gente querendo comprar. A demanda é muito grande, né? Sim. Se você tem 5 para servir 20 pessoas, você vai ter esses 5 custando muito mais caro. Se você tem 200 para servir as mesmas 20 pessoas, obviamente esse preço vai cair. É assim que as coisas funcionam na economia. Isso é básico. Então, o lockdown é aquele discurso: fique em casa, a economia a gente vê depois,
fecha tudo, a economia a gente vê depois, é um dos responsáveis também desse abuso do aumento de preços. Sem dúvida nenhuma é, porque uma vez que você emperra a cadeia produtiva, não tem produto e você tem mais pessoas precisando daqueles poucos produtos que tem, o preço vai subir. Óbvio, né? Se a gente, para dar aqui um exemplo bem simples, hoje o Brasil, por exemplo, ele tem falta de pessoal qualificado na área de tecnologia. Então, um sujeito formado nessa área, bom profissional, o salário dele é pequeno ou é grande? É bem alto, né? Por quê? Os profissionais do TI, chamados profissionais de TI, né? Por que é alto o salário dele? Porque tem pouco profissional no mercado. Porque ou paga ele ou fica sem. Agora, a partir do momento em que daqui 5, 6, 7 anos a gente tiver muitos desses profissionais, o que vai acontecer com o salário? Vai diminuindo, né? Óbvio. Então, isso independe do país. Ah, é no Brasil, é nos Estados Unidos. Isso é da economia. As coisas são assim. Menos produto, preço mais alto. Então, essas pessoas que fecharam tudo, né, que disseram a economia a gente vê depois, este é o depois. Nós estamos no depois. E a gente está num depois ainda agravado pela questão do conflito Rússia-Ucrânia, que também tem a ver com o alimento brasileiro. Porque o senhor disse, como é que a gente pode ter tanto pasto, como é que a gente pode ter tanta comida, tanta soja, tanto tudo disso e o preço subindo? Primeiro, porque esses agricultores vão precisar recuperar o que eles perderam. Sim. Ninguém sobrevive de, né, O prejuízo luz solar. foi grande, né? Vocês Vai tiveram recuperar, vai ter que recuperar, né? Então, a produção deles também está mais cara. Os fertilizantes que nós utilizamos no Brasil são importados. Onde se produz fertilizante? Na Europa. O que é utilizado para produzir esses fertilizantes? Gás. O gás vem da onde? Da Rússia. A Rússia fecha a torneirinha do gás, cobra quanto quer, porque ou paga ou eu fecho a torneirinha do gás, e você não tem, entre N outras coisas, e na Europa o gás é uma coisa extremamente necessária por causa do clima, por causa do frio. Né? Se você não aquece a sua casa com gás, não dá. Hoje, a discussão em cima do que você falou, a discussão no Congresso é justamente isso. A questão da exploração do potássio, para a gente poder ter a autossuficiência. O país não tem autossuficiência.